Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou Ivan Domenicali e nós estamos aqui no segundo episódio desse estudo sobre crescer em amor pela comunhão e pela unidade. No episódio anterior nós vimos o emprego da palavra koinonia, no grego, comunhão, no Novo Testamento, alguns versículos, no início, na primeira igreja, nos primeiros cristãos, como eles viviam e a prática, dessa comunhão, a prática dessa koinonia na vida deles, não só a koinonia ou a comunhão em ter algo em comum, ter a vida em comum, mas ter de fato uma vida comum em Cristo, que significa conhecer a palavra de Deus, ter experiências com a palavra de Deus, viver isso, e aplicar na vida das pessoas essa comunhão também, que é olhar para a necessidade do irmão, olhar para a necessidade da igreja, olhar para a necessidade da comunidade e colocar em prática o amor de Cristo e aquilo que eles aprendiam na palavra de Deus, agora traduzido pelo Espírito Santo. Então nós vimos isso no episódio anterior, assista se você não assistiu, e hoje nós vamos começar falando sobre a nossa união com Deus e a nossa comunhão com Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração, quero que você, junto comigo, ore neste momento. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que ela é transformadora, que ela é viva e poderosa. Senhor, Tu tens a liberdade, fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa fluir através deste estudo, Pai, que o entendimento venha promover em nós uma transformação, venha promover em nós uma cultura, para que possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, através, ó Pai, da nossa prática de comunhão. Assim nós louvamos e engrandecemos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém comigo aí? Eu estou aqui com este livro, até indico para você a leitura dele, Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da koinonia. O autor Jerry Bridges, é um livro bem simples, prático, muito legal também para você estudar, você que gosta de ler. É uma boa literatura, algumas coisas que são ditas aqui também estão contidas nesse livro aqui, eu indico você para estudar. Você já pegou aí a sua Bíblia, pegou papel, pegou caneta, vamos juntos nessa imersão na koinonia, na comunidade, na comunhão, aqui entendendo um pouco mais sobre a comunhão com Deus e o que ela pode promover na nossa vida. Nós vamos começar então esse estudo de hoje falando sobre união com Deus. Como isso é importante, eu tenho certeza que você será grandemente impactado com esse entendimento de que nós podemos e devemos estar unidos a Cristo. Mas o que é isso, evangelista Ivan? Você vai entender junto comigo. Fica até o final, que juntos nós vamos chegar a esse entendimento. Tem sua Bíblia aí? Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui na Revista Atualizada. 1 Coríntios 1, 9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos entender hoje que a nossa união é o nosso relacionamento com Deus. Esse entendimento é muito importante para a vida cristã, para a vida que você decidiu levar. Seja você um profissional, seja você um obreiro, seja você um pregador, um missionário, enfim. Você que decidiu ter uma vida cristã, que tem Jesus como Senhor e Salvador, e que quer ter sucesso naquilo que você quer fazer, é importante você entender que nós estarmos unidos a Cristo faz toda a diferença, porque nós começamos a ser, de fato, instrumentos nas mãos de Deus. Aqui, a palavra união, ela não está ligada a um sentido ou uma experiência subjetiva. É como se eu dissesse para você, eu tenho comunhão com a minha filha. Eu tenho uma filha em 2021, ela tem 7 anos. É como se eu dissesse, eu tenho comunhão com a minha filha. É lógico que eu estou falando aqui de assuntos que nós temos em comum, positivos, o nosso bom relacionamento, mas é subjetivo. Você não entende o que é esse relacionamento bom com a minha filha, o que é essa comunhão com ela. Então, o que nós queremos propor aqui, o que eu quero propor para você sobre união com Deus, não é algo subjetivo, mas é algo objetivo. É o nosso relacionamento, a nossa koinonia,
que nós vimos no episódio anterior, a nossa koinonia com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser objetivo, ou seja, nos relacionamentos com Deus, pela fé que nós temos em Deus, né? Que Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida, antes mesmo de termos experiências com Ele, pela fé, ou melhor, por aquilo que Ele faz, que Ele pode fazer. Essa experiência objetiva, essa união com Deus está ligada àquilo que de fato Deus é para nós, e não por aquilo que Ele pode fazer. Talvez você tenha uma experiência, você viva um milagre, ou você precise de um milagre, e você ter uma união com Deus faz todo sentido, porque você pode receber um milagre de Deus, talvez você peça a cura de uma doença. E você é curado e você é grato a Deus, mas isso não promove nada, você talvez nem saiba contar esse testemunho para alguém. Mas, por outro lado, você pode receber um milagre de Deus, talvez a cura de uma enfermidade. E você, através dessa experiência, você começa a promover a palavra de Deus, promover o evangelho, promover a vida com Deus. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um pregador da palavra, um pastor, vai abrir uma igreja, não. Tenha calma. O que eu digo é que você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. É nos detalhes. Talvez no trabalho, no horário de almoço, algum companheiro de trabalho do seu lado se senta passando por alguma dificuldade. E você, por essa comunhão que você tem com Deus, por essa união que você tem com Deus, você está unido a Ele. E você começa a ser Deus naquele momento. Você fala com aquela pessoa, olha, eu já passei por isso. Tenha calma. O que eu sugiro a você é entregar a sua vida para Jesus, porque Ele vai dar um jeito na sua situação. Olha só que coisa diferente. Você receber um milagre de Deus e Deus gerar um milagre através de você. Talvez essa cura, né, que estamos dando um exemplo de uma cura de uma enfermidade, ela pode acontecer, você recebe a cura e glória a Deus. Mas você também pode receber uma cura e usar esta cura, usar essa experiência para ganhar as pessoas para Jesus e ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso é união com Deus e com a sua obra. Nós compartilhamos com Cristo para a realização da obra de Deus na terra. Você passa a ser um servo dele nesta obra. Você passa a ser um instrumento, você passa a compartilhar, a comparecer na obra de Deus. Onde tem um milagre perto de você, tem uma palavra sua, tem mão sua ali. Eu me lembro, ainda adolescente, quando nós construímos a nossa igreja, que fica sediada na cidade de Jundiaí, em São Paulo, que é uma igreja que foi construída pelo povo, né? O povo foi lá e fez, o povo foi lá e construiu, o povo foi lá e contribuiu financeiramente, mas também veio trabalhar, né? Vestiu lá a sua roupa de pedreiro e veio trabalhar. Eu me lembro que, numa ocasião, uma irmã muito preciosa da nossa igreja, ela teve uma visão que ela via nas paredes do templo, mãos que foram impressas ali nas paredes. Ela via muitas mãos. E essas mãos eram como se fossem os tijolos das paredes. O que significa isso? Significa que Deus estava dando uma experiência para ela, mostrando que cada pessoa que passou por essa obra era um tijolo, era uma pedra viva, para que essa obra pudesse estar de pé. Olha que maravilhoso. É nós, unidos a Deus, construindo algo maior, construindo algo poderoso e eterno. Deu um exemplo de um templo, né, de uma edificação, mas a construção de uma igreja, a construção de uma comunidade, né? Você com seu irmão, você com seu milagre, pode se unir a Deus e construir algo poderoso na vida de alguém. Olha que maravilhoso isso. Não é apenas pertencer ao corpo de Cristo, mas fazer parte dele espiritualmente. Ou seja, Deus age na terra através de quem você e eu somos. Que privilégio, que maravilha isso. Nós entendemos que nós podemos ser esses instrumentos de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo, de fato agindo, unidos a esse corpo. Em 1 João, capítulo 1, verso 3, 6 e 7, diz assim: O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É a nossa vida que revela o Deus que nós servimos. É a sua prática que revela a quem você está de fato unido. Irmãos, uma coisa eu aprendi com o meu pastor há muito tempo atrás. Ou nós estamos unidos a Deus, ou nós estamos unidos ao diabo. Mas, Ivan, que dramático isso. É a mais pura verdade. Quando você está unido a Deus, você faz a obra de Deus. Por mais simples que você seja, você unido a Deus, você faz a obra de Deus. Eu tive a oportunidade de estar em alguns cultos nos lares aqui na região de Jundiaí, fazer e pregar culto nos lares. Foi assim que começou o meu ministério. E eu me lembro que em um desses cultos havia uma irmã muito simples, mas conhecia a Bíblia, conhecia versículos, ela citava textos bíblicos a todo momento. Cada palavra que ela falava, ela emendava num texto bíblico. Era algo impressionante. O que mais me impressionou não foi isso. O que mais me impressionou foi saber que essa mulher era analfabeta. Ela não sabia ler. Talvez você pergunte, evangelista Ivan, mas como que ela sabia tantos versículos bíblicos? Essa comunhão, essa união que ela tinha com Deus transformou ela numa mulher de Deus. Ela ganhava almas para Jesus, ela falava de Jesus, do amor de Deus. Ela usava a palavra de Deus sem mesmo saber ler uma palavra. Ela não sabia ler, não sabia abrir a Bíblia. Ela andava com a Bíblia, mas ela não sabia ler. Mas ela sabia muitos mais textos bíblicos do que eu. Ela falava textos bíblicos, tinha uma unção na boca, nas palavras daquela mulher que era transformador. Talvez seja isso que Deus quer de cada um de nós, que nós tenhamos essa unidade com Ele. Como o galho que partilha da vida da videira, sabe? Quando Jesus cita esse exemplo. E como o corpo que compartilha da vida da cabeça, como diz o exemplo que o apóstolo Paulo fala. Nós estamos unidos a Deus. É assim a vida do crente. Ele partilha da vida de Deus porque está nele. Você está em Deus, você compartilha da vida de Deus. É uma união, é um entendimento que somente o Espírito Santo pode nos dar. Essa revelação nos mostra que nós não fomos pendurados na videira, mas nós fomos enxertados na videira. E nós, por consequência disso, podemos dar frutos, porque nós estamos unidos. Olha que lindo isso. O entendimento desta unidade, desta comunhão com Deus, é uma analogia que se torna perfeita. Principalmente porque nós entendemos que os ramos é que produzem os frutos de uma videira, e não o tronco. Jesus é o tronco da videira, nós somos os ramos. E se nós somos os ramos, então nós temos que dar os frutos, é nós que damos frutos. Que você possa dar frutos nesse tempo. Que você possa entender que você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. E você e seus frutos dizem respeito ao Deus que você serve. Porque nós precisamos, além de estar em Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo. Como nos diz o texto, no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 4 e 5 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Colossenses também, ainda na versão revista atualizada, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, permaneçam nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes
instruídos, crescendo em ações de graças. Então a nossa união com Deus também está ligada a permanecer nele, continuar, porque não basta estarmos unidos a Cristo, nós devemos permanecer unidos a Cristo, devemos investir nisso, investir tempo nisso, nos dedicarmos a estarmos nele, permanecer nele. Isso significa, isso indica, meu amigo, você que me escuta, isso indica dependência de Deus, dependência do Espírito Santo, dependência integral da vida de Cristo. Não apenas nos momentos difíceis da vida, mas em todos os momentos, em tudo que possa estar acontecendo na tua vida. É uma dependência. Permanecer em Cristo requer um esforço total, um esforço santo da nossa parte, nessa direção, na dependência do Espírito Santo. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29, na Revista Atualizada, diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, diz o apóstolo Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Esse é o esforço de permanecer em Cristo, se afadigar nisso. Quando você permanece em Cristo, quando você continua, mesmo no tempo de dificuldade, as suas palavras são brandas, as suas palavras acalmam o coração de alguém. Talvez alguém que olha para você como uma referência vai olhar que, poxa, mesmo você passando por uma dificuldade tão grande, você permanece em Cristo. As suas palavras são abençoadoras. Eu conheço irmãos que, no momento de luto, eu tive essa experiência. No momento de luto, uma irmã da nossa igreja, ela perdeu o marido faleceu, e eles tinham um casamento maravilhoso. E quando nós fomos ao velório desse querido irmão, para consolar essa irmã, nós é que fomos consolados por ela, todos. Eu vi essa irmã falando de Jesus ali ao lado daquele caixão. Ela falava: olha, o meu marido, não chore por ele não, ele já está garantido, ele está no céu. E você, já entregou sua vida para Jesus? Olha, irmão, que privilégio. Se nós entendêssemos o que é permanecer em Cristo, até no momento de luto, você pode ser uma referência e ser unido a Deus para que a obra de Deus aconteça. Isso é união com Deus. É entender que a obra de Deus, ela passa pelas tuas mãos. A obra de Deus, ela flui através das tuas mãos na face da terra. Isso é estar unido em comunhão com Deus. Isso é koinonia. É estar em comunhão com Deus, em união com Ele, para a realização da obra. Estar junto, unido a Cristo e saber que quando nós estendemos a mão para ajudar alguém, é o próprio Cristo fazendo isso. Olha que privilégio, que poderoso isso. Isso gera milagres. Falamos então de união com Deus, vamos falar um pouco agora sobre comunhão com Deus. No livro de Salmos, capítulo 27, verso 4, nós encontramos assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Mas como seria possível, talvez você se pergunte, poxa, Ivan, essa afirmação do salmista de morar na casa do Senhor, nossa, seria maravilhoso, né? Você estar na casa de Deus a todo tempo, você poder frequentar, poder participar de todos os cultos, todas as reuniões, todos os ensaios, tudo que acontece na igreja, você poder participar, realmente pode ser um privilégio, pode ser uma bênção. Você talvez queira fazer isso e esteja se perguntando, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer mais, talvez, do que eu já esteja fazendo? Se eu trabalho, se eu estudo, se eu tenho minha família, se eu tenho tantos afazeres, pela minha vida. Logicamente que aqui não é no sentido literal, que eu estou dizendo. Não seria possível alcançar esse objetivo de forma literal. Você morar na casa de Deus. Mas a comunhão com Deus, que nós entendemos aqui, ela está diretamente relacionada à nossa adoração. A nossa adoração. Talvez você, no trabalho, no trânsito,
você possa aproveitar este momento para adorar a Deus. No chuveiro, né? Tantos momentos você pode aproveitar para adorar a Deus. Isso é estar em comunhão com Deus. Isso é morar na casa do Senhor todos os dias. Isso é meditar no Santo Templo todos os dias. Você pode a todos os momentos da sua vida estar em comunhão com Deus. Isso é um relacionamento experiencial com Deus. É uma experiência com Deus. Quando você busca esse tipo de vida com Deus, essa comunhão com Deus, você faz isso para Deus, você está em constante adoração, e isso acontece naturalmente. Você parte o seu dia, você inicia o seu dia dando glória a Deus, mesmo tendo um dia difícil pela frente, você dá glória a Deus, você canta louvores, você tem comunhão com Deus, você está falando com Ele, você dormiu falando com Ele, acorda falando com Ele, mesmo na correria do dia a dia, você tem esses momentos com Deus. E isso, meu irmão, em qualquer momento, em qualquer ambiente que nós estejamos, isso pode acontecer. E vai muito além de uma disciplina matinal, né, de oração, de devocional. É algo que nós vivemos o dia todo. No mercado, no trabalho, onde você estiver, numa fila de banco, você pode estar em comunhão com Deus. Você pode ouvir a voz de Deus, é ter um conselheiro fiel às 24 horas do dia. É estar em comunhão com Deus. É olhar Deus, talvez, numa flor. É enxergar Deus, talvez, no vento. Você ver a natureza. Isso promove em nós lembrar que Deus está conosco a todo momento. Cuidado, na chuva, no sol, no momento que você está ali. Você contemplar a face do Senhor, aonde você estiver e como você estiver. Para isso, meu irmão, algumas reflexões são importantes. Qual o verdadeiro impulso da nossa mente e do nosso coração ao longo do dia? Em que eu penso quando eu tenho um tempo livre? O que você pensa quando você tem um tempinho livre? Os problemas, as dificuldades? Poxa, Deus não fez um milagre na minha vida. Nossa, você reclama talvez da mensagem de domingo, reclama talvez do louvor da sua igreja. O que você faz quando você tem um tempo livre? O que eu faço ao entrar no carro no final da tarde, depois de um dia atarefado, de um dia turbulento de trabalho? O que você faz? Reclama, questiona, liga lá as notícias, ouve as notícias mais terríveis possíveis, porque é isso que nós temos hoje em dia, notícias ruins. É isso que você faz? Relacionamento com Deus é uma semeadura, você planta. Plante na sua vida momentos de louvor a Deus. Cante louvores a Deus. Mesmo você sendo desafinado, cante louvores a Deus. Adore a Deus. Isso é ter comunhão com Ele. Isso é você estar ligado a Ele. Isso é estar ligado à videira. Meu irmão, o excesso de entretenimento na nossa vida pode ser um vilão para a comunhão com Deus. Você não vê a hora de chegar em casa para ligar a série do Netflix. Senta você, sua família, você e sua esposa, ou fica cada um de um lado assistindo uma série do Netflix. Vocês esquecem da comunhão com Deus, com a palavra de Deus, da leitura bíblica, do louvor, não assiste um culto, não faz nada. Viagens, passeios, esquecem. Eu não vou na escola bíblica porque, poxa, sábado à noite é um momento que eu posso curtir ali com a minha namorada, com a minha esposa. Isso é errado? Não, de forma alguma. Mas separe um momento com Deus, para a comunhão com Deus. Não abra mão de comunhão com Deus. Logicamente que você ter um momento de comunhão com Deus pela manhã transforma o seu dia numa grande bênção. Você começa a semear. Eu tenho certeza, se você viver essa experiência, você vai poder testemunhar do que eu estou dizendo. Que você semear isso logo pela manhã na tua vida, você vai ver grandes experiências com Deus. O salmista, no Salmo capítulo 5, versículo 3, ele diz assim na Revista Atualizada: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento, a minha oração e fico esperando. Olha que lindo. O salmista aqui, ele fala que de manhã ele ora, de manhã ele apresenta a Deus a súplica dele, crendo no poder de Deus. E ao longo do dia ele aguarda, porque a fidelidade de Deus não falha.
O próprio Senhor Jesus dedicou oração na madrugada, oração logo pela manhã. Olha o que diz o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, a oração pela manhã, logo de manhã, no início do dia, pode transformar o seu dia. Talvez você já acorde correndo, já acorda atrasado, já acorda, não dá tempo nem de tomar um banho, já veste a roupa e sai para o trabalho. Será que não dá para acordar meia hora antes, uma hora antes, e você fazer um momento de comunhão com Deus? Comunhão com o Espírito Santo, sentir a presença dele, como nos diz o texto bíblico. Ajoelha no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. O teu Deus que te vê em secreto te recompensará, te responderá. Isso é comunhão com Deus, momentos com Deus. Os momentos matutinos de comunhão com Deus estabelecem um alicerce para todo dia. É um momento separado para isso. É um encontro marcado com Deus. Marque um encontro com Deus todos os dias. Faça isso, meu irmão. Viva essa experiência com Deus. Deus nos convida, através do profeta Jeremias também, ao buscarmos, porque se o buscarmos, o encontraremos. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Espírito Santo ele está disponível, mas somente se você o buscar. Ele está disponível sim, mas nós precisamos buscá-lo, precisamos querer ter comunhão com ele. Irmão, você não vai encontrar o Espírito Santo no entretenimento, no Facebook, né, lendo tantas coisas fúteis e inúteis por aí. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Coloque um louvor. Ouça o Espírito Santo falar no teu coração. Sabe o que significa isso? Você se deleitar no Espírito Santo. Isso é ter comunhão com Ele. Se deleite, meu irmão, no Espírito Santo. Como Enoque, diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus, Enoque tinha comunhão com Deus. E essa comunhão era tanta que o texto diz, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi arrebatado, porque ele tinha comunhão com Deus, ele se deleitava no Senhor. Ele tinha paz, ele tinha prazer de estar no Senhor. Olha isso, irmão. Deleite é algo que para ser apreciado demoradamente. Sabe aquela sobremesa, quando você vai naqueles restaurantes mais caros possível, tem aquela sobremesa que você olha, uma obra de arte praticamente. Você não enfia tudo na boca, você não faz aquele escândalo, mas você pega e você se deleita, você saboreia. Assim é a presença de Deus. Que assim seja a comunhão com o Espírito Santo na tua vida, que você possa se deleitar na presença do Espírito Santo, sentir prazer em estar na presença do Espírito Santo. Como diz o Salmo 63, versículo 3, porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Olha isso. A tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer experiência nessa vida, é melhor do que dinheiro, é melhor do que viagens. É a presença de Deus. Talvez você esteja em depressão, sofrendo. Eu não sei como você está assistindo agora a esse estudo, mas eu convido você a se deleitar na presença de Deus. Faça isso. Ore, fale com Deus, se deleite na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso. Como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa vida nada importa, o que importa é estar em comunhão com Deus, em comunhão com o meu Salvador. Nós precisamos subir um degrau a mais na comunhão com Deus e buscar nele o nosso deleite. Talvez tantas pessoas buscam o seu deleite em drogas, em bebidas, em relacionamentos extraconjugais, em atos ilícitos sexualmente falando. Meu querido, eu quero convidar você e te desafiar a se deleitar em Deus e encontrar em Deus a sua paz e o seu prazer. É lógico, talvez você pense, Ivan, mas
O Deus que é espírito, ele pode me satisfazer desejos da minha carne? Pode, irmão, ele é tudo. Ele morreu na cruz do Calvário por você, de forma completa ele pode te abençoar. Não use Deus apenas como um socorro bem presente na hora da angústia, mas se deleite na presença de Deus, esteja orando sem cessar, como diz em Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Isso é ter comunhão, se deleitar na presença de Deus. Tenha gravado em sua mente textos bíblicos. Para que isso, evangelista Ivan? Porque na hora do sofrimento, na hora da angústia, o teu espírito vai recorrer à palavra de Deus. Se você não tiver essa força, esse recurso em você, você vai padecer. Mas se você estiver num momento de angústia, talvez você esteja se vendo num problema terrível. Talvez você tenha acabado de ser demitido do trabalho e venha à sua mente: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é se deleitar na palavra de Deus. A sua paz vem, o recurso vem da palavra de Deus. O teu Espírito Santo vai recorrer àquilo que você tem semeado, àquilo que você tem cultivado no teu coração. Recorra à palavra de Deus, tenha textos bíblicos gravados em seu coração. Talvez você esteja sofrendo, venha à tua mente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha isso, que precioso, você ter em sua mente: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, olha isso, você se deleita na presença de Deus, você tem na tua mente textos bíblicos. Isso é comunhão com Deus, isso é compartilhar com Deus. Você pode fazer isso, você ter esse compartilhamento de experiências, você compartilhar com Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, ele se reclina para nos ouvir, ele quer te ouvir. Esse é um dos privilégios que os crentes em Jesus Cristo têm, de poder compartilhar com Cristo de experiências, de poder compartilhar com Cristo de tudo em sua vida. Como diz lá em Apocalipse 4, que fala de 4 seres viventes que estão ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, glória, louvor, honra e ações de graça ao Deus eternamente. Nós cristãos podemos ter esta vida, como aqui nesse texto, podemos compartilhar com Deus, podemos participar com Deus do reino de Deus, da obra de Deus. Isso é comunhão com Deus. Inclusive nas nossas contribuições, nós cremos no poder do dízimo, da oferta, nós fazemos isso de forma voluntária, de coração alegre, não é porque apenas está escrito na palavra de Deus. Se fosse só por isso, já valeria, mas nós nos deleitamos quando nós contribuímos. É a nossa alegria poder dar os nossos bens, colocar a nossa vida e depositar isso aos pés do Senhor, para ver a obra de Deus avançar. Que privilégio nós cristãos temos de participar, de compartilhar com Deus de uma vida, compartilhar com Deus de tudo aquilo que Ele mesmo nos deu. Até mesmo em nossa confissão de pecados, nós compartilhamos com Deus aquilo que nós somos de verdade. Se você deixar o seu ego de lado e compartilhar com Deus os teus pecados, as tuas angústias, as tuas mazelas, Deus vai te ouvir. E você poderá se deleitar no perdão de Deus, sem intenção de se aliviar ou de deixar o seu fardo, de lado, mas na intenção realmente de adorar, de ter uma comunhão intensa com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela nos indica, desde os primeiros capítulos, desde os primeiros escritos da Bíblia, que Deus preza pela nossa comunhão. Olha que lindo isso. Em Gênesis capítulo 3, nós o encontramos passeando pelo jardim e chamando a Adão a fim de poder ter comunhão com ele. Em Gênesis 5, vemos Enoque andando com Deus, ou seja, tendo comunhão com ele. Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Vemos Davi clamando pela companhia de Deus. Vemos Jesus declarando àquele que obedece que ele e o Pai viriam e nele fariam morada. Olha que privilégio. Olha como Deus preza pela comunhão com o ser humano. Nós vemos o desejo intenso de Paulo querendo conhecer mais de Cristo.
Em Filipenses 3,10, nós vemos Jesus batendo a porta do nosso coração para entrar e cear conosco. Irmãos, é algo glorioso. O que o Deus infinito e eterno anseia por ter comunhão conosco por meio do Espírito Santo de Deus. É algo maravilhoso, é algo poderoso. Esse convívio diário com Ele, esse convívio diário com o Espírito Santo, é aquilo que Ele promove em nós. Que nós tenhamos em mente que essa comunhão vertical, essa comunhão com Deus, é ela que vai promover essa comunhão com os irmãos, essa comunhão com a tua igreja, essa comunhão com a tua família. Eu quero dizer para você que está me acompanhando nesse estudo, que talvez você tenha dificuldade em ter comunhão com a igreja, você não consegue ficar numa igreja, você fica, vagando de igreja e procurando uma igreja, a igreja perfeita. Ela não existe. Ela não existe. O meu desafio para você é que você se sinta família onde você estiver. Faça parte da família, veja o que essa família, a família da igreja, a família de Cristo, veja o que essa igreja faz e tente se envolver e se dedicar a isso. Eu tenho certeza que quando você buscar isso, você vai alcançar. Mas você só vai conseguir buscar isso se primeiro você tiver comunhão com Deus. Em todos esses exemplos que eu dei hoje aqui, você pode ter comunhão com Deus, zelar por ela, se deleitar com ela. E assim você vai, e nós vamos, crescer em amor pela comunhão e pela unidade com o nosso Deus. Obrigado até aqui, agradeço de você estar conosco nesse estudo. Nós temos mais alguns episódios, você pode ver o episódio anterior, e junto nós vamos continuar crescendo aqui em amor pela unidade e pela comunhão, aprendendo mais sobre esse assunto, e com certeza você terá experiências com Deus. Quero agradecer e dizer também que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Um forte abraço, que Deus te abençoe.